No ar, Jovem Pan Esporte. Fique por dentro do esporte em nossa região. Apresentação Marco Antônio. Jovem Pan Esporte. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Posto Iguaçu Conveniência, combustível de qualidade e uma completa loja de conveniências. O melhor café da região, acompanhado de doces, salgados e o delicioso hambúrguer. Para o encontro com os amigos, chopp e bebidas em geral, além de uma loja completa com presentes e acessórios. Venha conferir o ótimo atendimento do Posto Iguaçu Conveniência, Rua 7 de Setembro 962, em Porto União. Confira também Posto Iguaçu Conveniência nas redes sociais. Bom dia, Tiago. Bom dia, Juliano. E bom dia também para você ligado aqui nos 98.3 da Rádio Jovem Pan União da Vitória e em todas as nossas plataformas digitais. Jovem Pan Esporte desta quarta-feira, uma quarta-feira com muita bola para rolar no futebol, e a gente vai falar tudo isso para você. Mas eu começo falando no Campeonato Varziano, que começa neste final de semana. Aos poucos, as competições esportivas amadoras vêm começando aqui na nossa região. Campeonato Varziano que traz dois jogos nas categorias veterano e também Master no sábado. O primeiro jogo acontece às 13h45 na categoria veterano, lá no estádio de São Cristóvão, estádio Álvaro Rondon. A partir das 13h45, Atlético Ferraria e Silk, isso na categoria veterano. Depois, 15h30, nós teremos São Mateus e Santa Rosa na categoria Master. Ainda agora no domingo, então começa no próximo sábado, dia 8, no domingo. Nós teremos às 9h30 da manhã, começa cedinho então o Campeonato Varziano, com só amigos de Paula enfrentando LF Barbearia. Depois, às 15h30, União Valório enfrentando a equipe da Clagil. Segue então o Campeonato Varziano no domingo. O outro jogo pela categoria livre é entre a equipe do Varrios Dona Bolha enfrentando o Clube Atlético Ferraria, isso pela categoria livre. Lembrando que o Campeonato Varziano de Futebol de Campo é o maior campeonato de futebol de campo de toda a nossa região. Cada ano que passa, o campeonato vem crescendo mais e este ano então o pessoal do Varziano optou por fazer primeiramente o Master, o veterano, o Master e também a categoria livre neste sábado, para depois de terminar esse campeonato, se encerrar esse campeonato, começaram então as categorias de base e também a categoria feminina, porque nem ia dar tempo, não ia ter agenda para o campo aí, para o estádio no final de semana, para fazer todos esses jogos. Então, aquele abração para todo o pessoal aí do Varziano, para o meu amigo Sidney, para o meu amigo Amarildo, para a Carol, para todos que trabalham e fazem esse trabalho muito bonito lá na Liga Varziana em São Cristóvão. Gente, falando agora aqui do Campeonato Paranaense de Futebol, porque ontem nós tivemos um jogo pelo Campeonato Paranaense, que foi entre a equipe do Atlético Paranaense, ou melhor, a equipe do Paraná Clube enfrentando o Maringá na Vila Capanema. O jogo terminou 0-0 e o Paraná Clube saiu debaixo de muita vaia do seu torcedor que compareceu lá na Vila Capanema. E quem trabalhou nesse jogo, o quarto árbitro desse jogo, foi o Leandro Belder, que é aqui da cidade de Cruz Machado. Abração para o Leandro e para toda a família. Leandro que vem fazendo um bom trabalho no Campeonato Paranaense da primeira divisão. E o campeonato continua hoje com o Cianorte e Operário. Aliás, o Cianorte baixou uma ali muito estranha, muito esquisita, lá no estádio Albino do Uruguai. Os torcedores que forem assistir os jogos do Cianorte, claro que quando o Cianorte for o mandante lá no Albino do Uruguai, não vai mais poder usar camisa de nenhum time
Flamengo, Corinthians, Fluminense, nem mesmo a camisa de seleções. Isso é uma portaria baixada, então, lá pela SAF, da equipe do Cianorte, só a mesmo camisa do time do Cianorte, ou uma roupa normal aí, para poder assistir os jogos do Cianorte. Cianorte joga lá hoje, às 20 horas, contra o Operário. Londrina e Azures, Cascavel e Andraus, Coritiba e Rio Branco, e amanhã o Atlético Paranaense enfrenta o São Joséense. Vamos falar um pouquinho do novo Basquete Brasil, que teve uns clássicos ontem. Ontem teve o Basquete São Paulo e o Corinthians. O Basquete Corinthians, e o Corinthians venceu por 90-66. Lá em Mogi das Cruzes, Mogi 97, São José 93. Lá em Caxias do Sul, alô, Juliano Chorou, em Caxias do Sul, que fica na Serra Gaúcha, onde nós temos o Juventude no futebol, onde nós temos o próprio Caxias no futebol, e lá também tem o Caxias Basquete, que ontem venceu o Vasco da Gama por 88-82. Hoje nós temos os seguintes jogos: o Unifacisa enfrenta o Brasília Basquete, 19h30, em Pato Branco. Nós teremos Pato Basquete e Bauru, jogo que acontece às 19h30. E em São Paulo, Pinheiros recebe a equipe do Paulistano. Falar um pouquinho agora da segunda divisão do Campeonato Paranaense. Todo mundo está aí na expectativa desta competição, que começa no dia 12 de abril. E tudo você vai conferir aqui pela Rádio Jovem Pan. Todos os jogos do Iguaçu, tanto em casa como fora, serão então acompanhados, transmitidos aqui pelo YouTube da Rádio Jovem Pan e também na Rádio Colmeia 103.1. Quem vai participar desta segunda divisão? Vamos lá então. Laranja Mecânica, que é da cidade de Arapongas, que volta, né? Tem aí uma SAF por trás dessa equipe, que é de um grupo holandês que ainda continua com o Laranja Mecânica. Lembrando que o Laranja Mecânica conseguiu em dezembro agora de 2024 finalizar o seu campo de treinamento, o seu CT de treinamento para trabalhar com a base. É um dos maiores CTs de treinamentos do Brasil que essa equipe fez. Fica ali entre a cidade de Rolândia e Arapongas, ao lado da BR, uma coisa muito linda realmente de se ver. O Foz do Iguaçu, que vem forte novamente. Teremos ainda o Galo Maringá, não foi tão bem no ano passado, mas promete vir forte para esse ano. O Batel de Guarapuava, que volta à segunda divisão do futebol paranaense, vai mandar os seus jogos lá no Valdomiro Gilinski, em Guarapuava. Lembrando que essa equipe mandou os jogos para subir para a segunda divisão em São Mateus do Sul, porque não havia um acerto com a cidade de Guarapuava. Mas agora, tudo certinho. Nós temos muitos amigos, inclusive, que fazem parte lá da direção da equipe do Batel de Guarapuava. Agora sim, Batel de Guarapuava. Ano passado, na terceira divisão, ele foi o Tigres, né? O Batel Tigres, jogando em São Mateus do Sul, mas agora vem mesmo como Batel de Guarapuava. E se, né, fizer seu jogo em casa contra o Iguaçu, lá no Valdomiro Gilinski, a gente vai relembrar grandes jogos dessas duas equipes que foram verdadeiros clássicos no futebol paranaense. Teremos também o Patriotas. O Patriotas deve mandar seus jogos na Vila Capanema. Até falaram aí de um possível acerto do Patriotas para mandar jogos, sabe aonde? Lá na Arena da Baixada. Isso mesmo, no campo do Atlético Paranaense. Patriotas que vem com muita grana, é um time de empresários, é um time que vende muito, que tem aquele mecanismo de poder vender jogadores como clube formador. Então é uma equipe que tem muito dinheiro, a equipe do Patriotas. O Nacional de Rolândia, que não se sabe se vai ainda jogar em Rolândia, se vai jogar em Arapongas, mas deve ficar ali naquela região. O PSTC, que vai mandar seus jogos lá na cidade de Alvorada do Sul. Teremos ainda o Paranavaí. Muita gente falou que o Paranavaí não vinha mais com a SAF do Gustavo Lima. Não, gente, muito pelo contrário. Quando se falou de todos aqueles problemas que o Gustavo Lima teve, ele investiu mais ainda na equipe do Paranavaí. O Paranavaí, aqui eu já falo isso para você,
é a equipe que mais vai investir para essa segunda divisão, inclusive é a equipe que vai se apresentar primeiro, hein? O Paranavaí já se apresenta, começou a se apresentar agora no início do mês de fevereiro com jogadores que poderiam estar jogando uma primeira divisão, mas que vão estar ganhando muita grana lá na equipe do Paranavaí. Quem volta, retorna também à Série B do Campeonato Paranaense é a equipe do Toledo. O Toledo vai mandar os seus jogos no lendário 14 de dezembro, lá na cidade de Toledo. E nós vamos começar a apresentar, gente, a partir da semana que vem, aqui no nosso Jovem Pan Esporte, uma matéria bem bacana do Daniel Lorenzini. Ele vai começar a trazer história de todas essas equipes, a preparação, a história, seus dirigentes, entrevistas, a partir já de semana que vem. Então você vai poder conhecer todas essas equipes do Campeonato Paranaense da segunda divisão. Matéria, então, mais uma vez eu digo para você, do nosso grande amigo, o Daniel Lorenzini. E vem também, gente, claro que você vai acompanhar o Campeonato Paranaense da Série B aqui na Rádio Jovem Pan e na Rádio Colmeia. E também nós teremos o quê? Teremos o Campeonato Catarinense da segunda divisão. É outro campeonato que vem muito forte. É um campeonato em que as equipes têm um investimento muito grande. O Porto já vem se mobilizando para bater de frente com essa galera. Quem vai participar do Campeonato Catarinense da segunda divisão? O Blumenau, né, que vai mandar os seus jogos lá no estádio do SESI, o bonito estádio do SESI, lá em Blumenau. O Camboriú, que fez muito sucesso no ano de 2024. O Camboriú foi o seguinte, ele participou da Copa do Brasil, foi muito bem, foi até a terceira fase da Copa do Brasil e depois caiu no Campeonato Catarinense. Caiu, então vai jogar a segunda divisão neste ano. O Carlos Renault, que por enquanto deu à Federação Catarinense de Futebol o endereço como sendo o estádio Augusto Bauer, lá na cidade de Brusque, né, já que é uma equipe de Brusque, então deve mandar os seus jogos lá em Brusque, e é também uma equipe de empresário que tem um investimento muito grande. Teremos ainda a equipe do Fluminense que é de Joinville, o Internacional de Lages, que teve vários problemas na sua administração o ano passado. O ano passado, inclusive, na primeira divisão, foi uma equipe que investiu muito, mas que devido a alguns diretores não ter concordado com alguma coisa, a equipe acabou caindo para esta segunda divisão. Olha só, Inter de Lages, Juventus de Jaraguá do Sul, não é o Jaraguá, que time lá não, esse é o próprio Juventus de Jaraguá do Sul, que vai mandar os seus jogos lá no estádio João Marcato, em Jaraguá do Sul, e também promete um investimento muito grande na sua equipe. O Metropolitano, outra equipe da cidade de Blumenau. A gente vê aí duas equipes de Blumenau disputando, então, a segunda divisão. Bom, lá tem dois estádios, né, gente? O estádio mesmo municipal lá da cidade de Blumenau, mas que não está muito bacana, então as duas equipes devem mandar seus jogos no estádio do SESI, que é um estádio muito bonito, inclusive. O Nação já foi de Canoinha, já foi de Mafra, já foi de Joinville, mas agora deve mandar os seus jogos na cidade de Guaramirim. O Porto, nosso querido Futebol Clube do Porto, aliás, eu quero dizer aqui que entrei em contato com o pessoal lá da Prefeitura de Porto União, da Secretaria de Esportes, né, para saber aí sobre as melhorias no estádio módulo esportivo, no estádio Armando Sati. Ainda não tive resposta, mas o pessoal deve conversar com a gente, então, essa semana. Tenho certeza que o pessoal não deu a resposta aqui pela Rádio Jovem Pan, porque estavam muito ocupados, mas deve vir, então, essa semana, o modo que precisa aí de melhorias aí para se fazer no máximo até o finalzinho ali do mês de junho, começo do mês de junho, já deve ter, porque vai passar a vistoria da Federação Catarinense de Futebol e tem que ter arquibancada coberta, tem que ter arquibancada com banheiro para visitante, tudo isso. Então deve, muito trabalho e tem que começar a sujar. Se for para fazer licitação e tudo mais, não vai dar tempo. Aí o Porto fica aquela incógnita de se vai ou não mandar seus primeiros jogos do Campeonato Catarinense da segunda divisão lá no módulo esportivo, o estádio Armando Sati. E detalhe, outra equipe que está
na segunda divisão, que tem também um investimento gigante, que teve na Copa do Brasil, que teve muito bem no campeonato catarinense, é a equipe do Tubarão, lá de Tubarão. A equipe que inclusive revelou o Wesley para o futebol brasileiro. O pessoal até ouvia aí uma matéria dizendo que o Wesley, que hoje é sem dúvida nenhuma o jogador mais visado do Brasil, de todo o Brasil. O pessoal fala em Neymar, mas que nada, gente. Hoje, o jogador mais visado do futebol brasileiro, que deve sair no meio do ano como uma das vendas estilo Vinícius Júnior, estilo Neymar, quando saiu do Brasil, é o lateral Wesley, lateral direito do Flamengo. Inclusive ontem teve uma sondagem do Real Madrid, esse jogador que deve sair a peso de ouro do Brasil. Claro que o Flamengo não vai conseguir segurar esse jogador, deve sair então na janela do meio do ano. O Wesley não foi revelado, gente, pelo Flamengo, não. O Wesley foi revelado pelo Tubarão de Santa Catarina. E se houver, imagina você, hein? Tubarão disputando a Série B do Campeonato Catarinense com a equipe do Porto. Aí vende o Wesley, vamos dar um exemplo aqui, 10 milhões de euros, por exemplo. Coloca 5%, que é o do clube revelador, que é o Tubarão. Brincadeira, gente, o Tubarão vai disputar a primeira divisão de campeonato brasileiro com uma grana dessa, e deve ser certeza que deve ser feita essa negociação agora no meio do ano. É milhões, gente. Não estou falando de 1 milhão, estou falando de milhões que devem entrar na conta, então, do Tubarão de Santa Catarina. Esse campeonato vai ser muito difícil, gente, vai ser um campeonato disputadíssimo. Eu tenho certeza também o campeonato catarinense da segunda divisão, que começa lá no comecinho, né, do mês de agosto. Muito bem, as informações de hoje, gente, eram essas, sem muito futebol. Hoje tem Flamengo e Portuguesa, 19 horas pelo Campeonato Carioca, e também muita coisa acontecendo no futebol brasileiro, e todas as informações você confere aqui nos 98.3 da Rádio Jovem Pan de União da Vitória. Abraço para você, Juliano, para você, Thiago, e para você que sempre nos acompanha. A qualquer momento, tô de volta. Até mais. Você ouviu o Jovem Pan Esporte.